Vai? Vai. Sei lá, quinta tentativa? Talvez. Sexta? Não sei. Mas agora vai. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a André Sansou. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a André Sansou e esse é o primeiro vídeo desse canal que tem o intuito de mostrar pra você o Criador, comumente chamado e conhecido como Deus, de uma maneira completamente diferente. O intuito desse canal e desse vídeo é mostrar pra você coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar e coisas que de repente você nunca nem imaginou a respeito desse Deus. Para que você possa entender o que eu quero dizer e a mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo, eu preciso te contar que eu sou uma pessoa que nasci dentro da igreja. Dentro desse meio a gente é chamado e conhecido como nasceu no berço evangélico. É assim que chamam. Então eu sou uma pessoa que nasceu no berço evangélico. A minha família era toda evangélica, com exceção do meu pai. Mas desde muito pequena eu já acompanhava minha mãe, minha irmã e minhas tias na igreja. Só que todo esse tempo dentro da igreja eu não conseguia aprender o que hoje eu aprendi a respeito desse Deus. Quando hoje eu paro e penso a respeito da religião, o que a religião traz, às vezes eu me entristeço com certas coisas porque eu percebo o quanto que a religião nos afasta na realidade desse Criador. E o quanto que, na real, aquilo que ele quer não se cumpre muitas vezes na vida de muitos daqueles que acreditam que caminham com ele. Bom, esse Criador, ele é um cara incrível. Eu tenho que dizer que eu acho ele incrível, eu amo esse Deus. E eu quero mostrar ele de uma maneira um pouco mais colorida, sabe? Talvez o que a religião mostre e aquilo que é pregado na maioria dos lugares hoje em dia, até mesmo pelos próprios cristãos, é um Deus meio preto e branco, meio limitado. Mas eu descobri e aprendo todos os dias, porque esse Deus é infinito, então não tem como aprender tudo a respeito dele nessa vida, talvez nem na outra vida. Mas o que eu quero dizer e quero mostrar pra você é um Deus multicolorido, um Deus incrível, um Deus super inteligente, um Deus que tem coisas incríveis reservadas pra nós. Mas nesse vídeo que eu quero ensinar, que eu quero mostrar, que eu quero falar, a mensagem que eu quero transmitir nesse vídeo tem muito a ver com o que eu acredito que seja o cerne do Evangelho. Evangelho, hoje um termo um pouco mais pejorativo por conta de evangélicos, né? Infelizmente, o coração da humanidade se encontra fechado quando se diz, eu sou evangélico. Pum, você já tem uma visão, um estereótipo montado a respeito de quem se diz evangélico. Mas quando a gente vai para evangelho, ela significa e traz pra gente a ideia de uma boa notícia. E a boa notícia que esse evangelho carrega é uma boa notícia de Deus, do Criador. Eu não sei se você que está assistindo, até que ponto você conhece a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Mas existem algumas histórias lá, alguns relatos ali que conta que em certo tempo, em determinado tempo, Deus se fez homem, veio em forma de carne e habitou entre nós e morreu numa cruz e salvou a humanidade. Isso é o Evangelho, sim, isso é o Evangelho, mas é o Evangelho preto e branco, entende? Quando a gente vai além disso, quando a gente realmente entende o que aconteceu nesse lugar, nesse tempo, tudo fica muito mais colorido, fica muito mais interessante. Então, o que eu quero ensinar para você foi o que eu aprendi a respeito do Evangelho, desse Evangelho. A principal mensagem desse Evangelho é trazer reconciliação. Quando a humanidade pecou, lá em Adão, também não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas isso é conteúdo para os próximos vídeos desse canal. Mas por enquanto eu vou passar rapidinho sobre isso e dizer que a humanidade ela foi criada com um intuito. E em determinado tempo, a raça desobedeceu a Deus e nós caímos no pecado. Nós fomos separados de Deus. Aquela ação ocasionou uma separação da humanidade, da criação com o Criador. Então a humanidade caminhou assim, e a humanidade caminha assim, longe do Criador. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê essa reconciliação acontecendo. O Criador criou a humanidade para uma coisa, mas a humanidade foi lá e fez outra. E ele, por ser um Deus livre, ele criou seres livres e eles poderiam fazer o que quisessem. Mas o Senhor, o Criador, ele é justo. Então ele pratica da sua própria justiça. Quando eu digo que ele é justo, eu quero dizer no sentido de que pense num juiz que vai sentenciar alguém. Se ele sentencia alguém a respeito de alguma lei, ele precisa primeiramente se rebaixar aquela lei, ele precisa estar debaixo daquela lei.
Então, se ele sentencia alguém, sei lá, você está sendo sentenciado por dirigir acima da velocidade de 50 km por hora em tal via. Esse juiz ele não pode trafegar na mesma via acima da velocidade. Ele tem que também estar dentro dessa lei e praticar essa lei. Então o Senhor ele é justo, é assim que ele vê. Quando a humanidade, quando Adão pecou contra o Criador, ele precisou praticar a justiça. Então a ira dele foi acionada. Então pela desobediência do homem, houve a ira de Deus e nós deveríamos ser destruídos por esta ira. Mas, como ele é soberano e muito amoroso demais, esse Deus ele já havia planejado, já havia projetado coisas incríveis para que essa reconciliação viesse a acontecer. Então, essa ira de Deus estava apontada para a raça. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente chega na cruz, e aí eu falo de troca. Quando a gente chega na cruz, a gente vê Jesus naquela cruz. Mas quando o Criador olha para aquela cruz, ele não vê Jesus. Ele vê a gente, porque existia uma ira, existia algo que deveria ser derramado sobre as nossas vidas por conta da herança do pecado. Mas Jesus foi lá e trocou de lugar conosco. Então ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o pecado, o castigo que deveria estar sobre nós estava sobre ele. Então o Criador, quando ele olhava para a cruz, mas ao invés de ver Jesus, ele via a justiça sendo feita em nós. Ele via que a gente estava morrendo naquela cruz, então a dívida estava sendo paga. Estava tudo tranquilo. E aí, é essa troca que Jesus fez conosco. Jesus tomou o nosso lugar e recebeu sobre ele aquilo que deveria estar no nosso lugar. Só que mais incrível do que isso, Jesus morreu. Morte de cruz, uma morte muito dolorosa. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele caminhou na terra mais um pouco e aí ele voltou ao Pai. Ele voltou a estar junto com o Pai, com Deus Criador. E aí quando ele entra nesse lugar, ele dá o acesso para que a gente entre também. Isso é muito lindo. Jesus chega nesse lugar e ele permite, ele convida que a gente entre nesse lugar para estar junto com o Pai. Só que o Pai, quando o Pai olha, ele vê apenas Jesus. Na cruz, o Pai olhava e ao invés de ver Jesus, ele via a raça. Mas agora que Jesus está num lugar incrível, agora que Jesus está lá junto com ele, Deus, o Pai, olha para ele, olha para a gente junto com ele, mas não vê a gente, vê Jesus. Então, esse Jesus é lindo, esse Jesus é incrível e o cerne do Evangelho fala sobre isso. Fala sobre que esse homem incrível, Jesus, que antes de vir para a Terra habitava num lugar. Se você acredita que nós estamos limitados a essa existência, eu sinto te dizer, existe muito mais. Existe algo que transcende o nosso entendimento e transcende até a nós mesmos, transcende até toda a criação. É isso que eu creio. Então, Jesus, esse cara incrível, ele habitava antes da criação do mundo junto com o Pai. Ele era o cara. Mas ele abriu mão disso, habitou entre nós e decidiu entrar na frente do tiro de canhão de Deus já havia apontado pra gente. Ele resolveu entrar na frente, tomar esse tirambaço de canhão em nosso lugar. Mas agora que ele está num lugar incrível, o que ele faz? Ele coloca a gente junto com ele. E esse Deus é tremendo, esse Deus é incrível. Então, a principal mensagem desse vídeo é falar a respeito de reconciliação, a respeito do que é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho fala sobre que você saiu de um lugar e tem acesso a outro lugar incrível, a outro lugar maravilhoso. E que a maneira como nós caminhamos, aquilo que eu abro mão dentro da minha vida, deixa de ser uma obrigação, sabe? Hoje, o que é muito pregado é que nós devemos andar em santidade, que nós devemos abandonar tudo que somos ou queremos e viver apenas em santidade. Isso é uma verdade, sim, isso é uma verdade. Só que isso fica muito sem graça quando eu não entendo o porquê. Mas quando eu entendo, começo a entender e começo a colorir esse Deus e começo a ver o quão incrível Ele é, fica muito mais gostoso abrir mão daquilo que eu quero. Ele é um Deus livre, que cria seres livres, e eu uso dessa liberdade que tenho para me achegar a Ele, para me aproximar dele. Então, é essa a mensagem que eu quero passar nesse primeiro vídeo.
Se você se interessou por esse assunto, se você acha que você quer aprender mais disso, que você quer ver um Deus coloridão, acompanhe os próximos vídeos. Como é que fala aqui nesse canal? Curte o canal, compartilha, enfim, mostra pra geral. Todos os dias conheça um pouquinho mais a respeito de um Deus que não é visto e nem falado em todo lugar. Então é isso, curta esse vídeo, compartilha e fique atento aos próximos vídeos.